O que realmente aconteceu entre Neymar e Jorge Jesus no Al Hilal? O técnico português soltou o verbo em entrevista ao Canal 11 e revelou que o camisa 10 deixou o clube saudita triste, principalmente com ele. Mas será que foi só isso? Ou estamos diante de mais um capítulo da novela Neymar, onde as entrelinhas dizem muito mais do que as palavras? O brasileiro, que chegou ao futebol saudita como a maior contratação da história da liga, saiu pela porta dos fundos, lesionado, fora dos planos para o campeonato saudita e sem espaço no elenco. Neymar viu o técnico português optar por manter outros estrangeiros no plantel, deixando-o sem chance de voltar a jogar regularmente pelo Al Hilal. O fato é que Jesus tinha em mãos um dilema: abrir mão de um jogador saudável para apostar no retorno de um Neymar pós-lesão ou manter a estrutura do time sem o camisa 10. Ele escolheu a segunda opção e Neymar não gostou nada disso. É fácil jogar a culpa em Jorge Jesus e dizer que ele descartou Neymar. Mas a realidade é que o treinador português tem um histórico de priorizar o coletivo. E sejamos sinceros, Neymar, com sua fama de estrela, já teve problemas em outros clubes quando não foi tratado como a peça central do time. No PSG, sua relação com Mbappé e a diretoria azedou. No Barcelona, saiu para buscar protagonismo. No Al Hilal, ele não conseguiu nem entrar em campo regularmente. O que podemos tirar disso? O problema é sempre o técnico e os dirigentes, ou há algo na postura do próprio Neymar que o coloca nessas situações? A decisão de Jesus de não inscrevê-lo no campeonato saudita pode até parecer fria, mas faz sentido do ponto de vista tático e administrativo. A Liga Saudita impõe um limite rigoroso para estrangeiros, e um Neymar que não estaria pronto fisicamente não era uma aposta segura. O próprio técnico admitiu que queria contar com o brasileiro na Champions Asiática e no Mundial de Clubes. Mas o jogador decidiu voltar ao Santos antes mesmo de tentar essa retomada. E aí fica a pergunta: Neymar realmente queria dar certo na Arábia Saudita, ou essa passagem foi só uma ponte para algo maior? E quer mais análises quentes como essa? Inscreva-se no Inteligência FC e ative as notificações. Aqui, a verdade vem antes da narrativa. Mesmo com a saída conturbada, Jorge Jesus não poupou elogios. Foi o melhor jogador com quem trabalhei, declarou o mister. Um elogio de peso, vindo de um técnico que já comandou craques como Bruno Fernandes, Pablo Aimar, Enzo Pérez e Ángel Di Maria. Mas será que essa frase foi um reconhecimento sincero, ou um recado para o próprio Neymar, deixando claro que seu talento é inegável, mas que ele mesmo se sabota com suas escolhas e comportamento? Fato é que Neymar continua sendo um dos jogadores mais talentosos da sua geração, mas também um dos mais controversos. A carreira dele é uma montanha-russa de momentos brilhantes e decisões questionáveis. Agora, ele volta ao Brasil para vestir a camisa do Santos e tentar reviver os dias de glória. Mas a questão permanece: ele está disposto a mudar sua mentalidade e se reinventar no futebol? Ou estamos prestes a assistir a mais um episódio de frustração na trajetória do craque? Outra questão que não pode ser ignorada: o futebol brasileiro ainda pode produzir jogadores do nível de Neymar? Depois dele, poucos surgiram com a mesma capacidade de decisão, habilidade técnica e impacto global. Hoje, Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick são as maiores esperanças. Mas ainda falta algo para que atinjam o patamar que Neymar já ocupou. Será que o Brasil está condenado a um futuro sem grandes ídolos internacionais? Jorge Jesus, que já treinou clubes brasileiros e conhece o ambiente, pode ter enxergado algo que poucos querem admitir. A mentalidade de Neymar não é mais a de um jogador obcecado pela grandeza, mas sim a de alguém que aceita cada vez mais a ideia de que seu auge já passou. Seu retorno ao Santos pode ser um ato de amor ao clube que o revelou, mas também pode ser um sinal de que ele desistiu de brigar pelo topo do futebol mundial. E isso, para um jogador da sua capacidade, é algo trágico. Se por um lado Neymar sai dessa história como um talento desperdiçado, Jorge Jesus também carrega uma reputação polêmica. Ele é amado por torcedores do Flamengo, mas questionado em vários clubes por sua postura autoritária. No Al Hilal, fez escolhas que desagradaram a estrela do time, mas que foram pensadas para o melhor funcionamento do elenco. Seria o português apenas um técnico pragmático?
ou alguém que tem dificuldades em lidar com jogadores de personalidade forte. No fim das contas, a relação entre Neymar e Jorge Jesus expõe um problema recorrente no futebol. Quando um técnico precisa tomar uma decisão difícil, ele sempre será visto como vilão por alguém. E quando um jogador do nível de Neymar não rende o esperado, sempre haverá desculpas prontas para justificar seu fracasso. E você, o que acha? Neymar foi injustiçado ou Jorge Jesus tomou a decisão correta? Inscreva-se no Inteligência FC e ative o sininho para mais conteúdos exclusivos.